Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, no nome de Deus o Pai, de seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para nós darmos continuidade à nossa série de vídeos referentes aos 6 passos para a salvação da alma. No primeiro passo nós conseguimos verificar referente a ouvir a palavra de Deus. E nós devemos dedicar o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, entender a mensagem que Deus tem para passar para mim e para você. Depois que nós entendemos a mensagem, vamos para o segundo passo, que é acreditar. Nós devemos dar credibilidade, acreditar naquilo que foi dito para nós, naquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Depois que nós acreditamos, a palavra de Deus ensina que nós somos pecadores. Nós estamos indo na contramão do Senhor. Nós devemos retornar, nos arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Esse é o terceiro vídeo sobre arrependimento. Depois que nós nos arrependemos, nós devemos confessar. Nós aprendemos que a confissão ela em duas partes. A primeira parte, nós confessamos a Deus que somos pecadores, somos carentes do Senhor, nós somos plenamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, pelo fato de sermos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. E depois, num vídeo posterior, nós aprendemos que nós devemos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Depois que nós confessamos, aí nós estamos preparados para nos batizar. Nós aprendemos nos 2 vídeos anteriores sobre batismo, sobre o seu significado, que ele é necessário para a salvação da alma, e o batismo bíblico é referente ao batismo na água e no Espírito, que é o corpo todo imerso dentro da água, com o intuito de perdão de pecados e para que a gente receba o Espírito Santo de Deus morando no nosso corpo. Este é o selo do Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. E para dar continuidade, vou pegar só mais uma passagem referente a batismo, só para a gente dar uma pincelada ainda melhor. Selecionei uma passagem aqui em Atos, capítulo 19, que diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Interessante essa passagem, porque assim, a grande maioria dos evangélicos, eles não dão a mínima para o batismo. Falam que o batismo não é necessário para a salvação. Se realmente assim o fosse, por que motivo então Paulo batizou esses discípulos do primeiro século? Batizou em nome de Jesus, sendo que eles já tinham sido batizados com o batismo de João. Vamos lembrar que o batismo de João foi feito no Antigo Testamento. Jesus ainda não havia morrido, ainda vigorava a lei do Antigo Testamento. E depois que Jesus Cristo morreu numa cruz, ele pregou ao pé da cruz toda a lei do Antigo Testamento e colocou através dos seus apóstolos inspirados pelo Espírito Santo a lei do Espírito, a lei do Novo Testamento para mim, para você e para toda a humanidade. Então, se o batismo é tão dispensável para essas denominações, por que será que Paulo batizou novamente esses discípulos? É uma pergunta que eu tenho para fazer para qualquer um que é contra o batismo. O batismo ele é necessário. E se você não recebeu o batismo correto,
que é o batismo por imersão, corpo todo dentro da água, para receber o perdão dos seus pecados e para receber o dom do Espírito Santo na sua vida, faça isso urgentemente, pois esse é o batismo correto. Como diz em Efésios 4, no versículo 5, há um só batismo. Se você recebeu o batismo errado, você não recebeu o batismo de acordo com a palavra de Deus. Simplesmente recebeu, às vezes molhou seu corpo, foi batizado, entre aspas, como criança ainda. Às vezes você recebeu um batismo por aspersão, recebeu sem o propósito correto, como já falamos, para perdão de pecados receber o Espírito Santo. Então, faça uma autoanálise para verificar se realmente você fez o batismo correto. Se fez, ótimo, agora é só persistir. Se ainda não fez, eu desafio você a realizar esse batismo para você ter a certeza da salvação da sua alma. Agora nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. Também vamos falar sobre o sexto e último passo, que é sobre permanecer na palavra de Deus. Será que é necessário que a gente permaneça na palavra de Deus? Sem dúvida alguma, devemos permanecer na palavra de Deus para que possamos receber o galardão da salvação. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso é a carta de Paulo a Timóteo. Versículo 2. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Aliás, se caso ele condenar, ele vai condenar com o coração partido. Por quê? Porque ele ama toda a criação. Ele ama a mim e a você. Ama a tal ponto de ter entregado o seu único filho por amor a você e a mim. Ele não quer que falte nenhuma figurinha do álbum dele. Por isso que ele coloca todos os discípulos dele para pregar o evangelho, para falar da salvação, falar do plano de salvação para você, e falou para mim um dia. Então, nós temos que ter essa certeza que Deus não quer que ninguém se pereça, ninguém se perca. Então, é necessário para você e para mim que nós aprendamos e nos aprofundemos no plano de salvação do Senhor, para que também possamos propagar toda essa maravilha que é o plano de salvação para todas as pessoas. Vamos dar continuidade aqui. Vamos abrir aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Depois eu vou falando essas passagens, mas vai verificando na palavra de Deus se realmente eu estou falando correto, se realmente a palavra de Deus diz isso, tá? Para você conferir. É sempre interessante, não apenas você ouvir uma pessoa falar da palavra de Deus, mas você também confirmar na palavra de Deus, confirmar nas escrituras. É igual quando você faz o estudo particular, onde você recebe o estudo de alguém. Ele vai falar, vai te dar o direcionamento, mas quem vai dar a palavra final é a palavra escrita, que você vai ler, vai entender e vai colocar em prática. João 15, disse Jesus, né? Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Para que a gente possa ser verdadeiros discípulos do Senhor, Jesus já nos deu a dica. Nós temos que guardar a palavra dele, guardar no nosso coração, transmitir a palavra do Senhor. Para quê? Para que a gente possa frutificar, dar frutos para o reino. O que é o fruto para o reino? São ações de graça, ações de louvores a Deus. Devemos viver a palavra de Deus de forma correta, aprender de forma correta a palavra de Deus e colocar em prática os ensinamentos de Deus. Aqui ele fala, se vocês permanecerem em mim, no versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha só, a bênção. Se a gente estiver fazendo a vontade de Deus com um coração verdadeiro, coração reto diante de Deus, tudo que a gente pedir, Deus vai atender. Por quê? Porque a nossa vida vai ser sempre de acordo com a palavra de Deus. Então até mesmo as nossas petições vão ser de acordo com a vontade de Deus. Olha só, uma bênção maravilhosa. E aqui ele fala que sem mim, Jesus falando, vocês não podem fazer coisa alguma. Então sem Jesus, a gente não consegue fazer coisa alguma. Você que é ateu e acha que faz alguma coisa por si só, tudo isso é graças a Jesus na sua vida e na minha. Então, que possamos dar essa gloriosa graça, graças a Deus por essas bênçãos que Deus tem feito, que Jesus tem feito nas nossas vidas. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou terminar por aqui, mas eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos referentes à permanência, mostrando que nós devemos sim permanecer, ser fiéis a Deus até o final, sermos fiéis a Deus até o final, para que de fato possamos ser discípulos úteis no Senhor. Essa é a nossa função. Amém? Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua vida e daqui a pouco a gente tem mais. Deus abençoe a todos.